E aí, pessoal, será que você está sendo um falso rico? Qual é a verdade sobre isto? Aqueles que parecem serem ricos nem sempre são de verdade. E por que isso importa? É para a gente não cometer o mesmo erro e para a gente não se cobrar muito. A grama do vizinho é mais verde? Será que é mesmo? E qual é o perigo disso? É o risco de viver como rico de aparência, tá? E você vai ficar na corrida dos ratos. Isso nunca vai te levar para a riqueza verdadeiras para você. E no vídeo de hoje a gente vai ver os 3 sinais no qual você pode estar sendo um falso rico. Eu sou Yuji e bora lá. O primeiro é o carro. Não tem nada de errado você ter um carro, mas se o carro compromete 30% do seu salário para você ter e manter o carro, alerta, tá? O carro errado é uma das maiores armadilhas que a classe média pode sofrer. E outra armadilha é a casa desmedida. E no caso, a gente vai falar do carro. Qual a realidade? A gente olha aquele pessoal com carro legal de 150 mil, 200 mil e tudo mais, é tudo financiado. O carro, na verdade, é do banco. Se a pessoa deixar de pagar algumas parcelas, o banco pode tomar esse carro e mandar para o leilão, para o banco poder recuperar o dinheiro, tá? E qual é o custo de manutenção desses carros, por exemplo? Imagine um IPVA de 4% aqui de São Paulo. Se você compra um carro de 150 mil, significa um IPVA de 6 mil ao ano, que é basicamente R$ 500 por mês. Fora os seguros, combustível, revisões e tudo mais. Eu tenho 2 clientes para dar como exemplo nesse caso. Um deles, ele já tinha um carro bom, só que viu o lançamento de um carro novo e ele quis atender o sonho dele. Ele já tinha uma reserva montada e para poder comprar esse carro novo, ele vendeu o carro atual e resgatou todo o investimento para poder comprar o carro à vista, que era na faixa de 100 a 120 mil mais ou menos. E o que aconteceu? Ele ficou feliz por um tempo, por alguns meses, mas depois da virada do ano, onde ele teve que pagar o IPVA, ele reparou na mudança da vida financeira dele, pois ele não se atentou na questão de ativo e passivo. Imagina aqui, tem 2 futuros. Esse meu cliente de consultoria já tinha uma reserva, mas resolveu vender o carro atual e resgatar todo o investimento para comprar o carro novo. O que ele fez? Ele aumentou o passivo dele e esse aumento de passivo dele fez com que aumentasse a despesa dele. Então, todo mês ele está gastando mais dinheiro para manter o carro dele e isso faz com que sobre menos dinheiro no final do mês. Enquanto que em uma vida alternativa, ele podia ter continuado com aquele carro, ter mantido seus investimentos que gerava renda, ou seja, antes ele recebia mais rendimento por conta dos seus investimentos e a despesa também era menor por conta do carro correto que ele tinha para a realidade financeira dele. Então imagina a diferença. Agora ele não tem nenhum ativo, tem um carro novo bonito, só que esse carro novo demanda mais despesa e essa despesa faz com que sobre menos dinheiro na vida dele. Enquanto que antes ele tinha uma outra realidade que se ele tivesse mantido por mais tempo, ele poderia acumular mais ativos para aí sim poder comprar outros passivos, pois os ativos iriam conseguir pagar esses passivos. E no exemplo de uma outra cliente, ela tinha um salário de 8 mil por mês, era CLT. Já tinha 200 mil investido, ou seja, ativos que geravam riqueza. E tinha capacidade de pagar financiamento com parcelas acima de 2 mil. Mas qual foi o primeiro carro dela? Foi Honda Fit de 50 mil. Ela poderia muito bem ter comprado um carro mais confortável, mas como ela se conhece e sabe onde quer chegar, ela resolveu comprar um carro mais modesto para poder alcançar a sua liberdade financeira que ela tinha como meta principal. Ou seja, ela soube priorizar a sua escolha. Outro sinal que a gente tem que se atentar é se a gente está trabalhando muito. Observação é, se você trabalha mais do que você queria. Tem gente que trabalha muito porque gosta, né? Mas o caso é mais do que você queria. Então, se você trabalha mais de 8 horas por dia, mas gostaria de trabalhar menos e não consegue, por que não consegue? Geralmente tem um padrão de vida para manter.
Por isso que não consegue diminuir o ritmo, pois o padrão de vida não permite. Um exemplo seria médicos, por exemplo. Tem vários profissionais que fazem longas horas de plantão e conseguem arranjar tempo para gastar tudo e um pouco mais. No caso, eu acredito que seja mais por conta dos passivos que essa pessoa acaba acumulando muito, fazendo com que aumente as despesas fixas dela. Outro exemplo que a gente pode dar é brasileiros no exterior. No caso, eu morei no Japão. O que eu pude reparar? O pessoal faz várias horas extras para manter aquele carro dos sonhos, ou então o estilo de vida que nunca teve no Brasil. E isso era bastante comum. É claro que tinha gente que conseguia manter suas metas de economizar dinheiro para voltar o quanto antes para o Brasil, mas também existia aquele pessoal que só reclamava, mas gastava todo o dinheiro que ganhava. E esse pessoal, tanto médico ou brasileiros no exterior, trabalham de 10 a 12 horas por dia, e se eles pararem ou então diminuir o ritmo, a casa cai. Ou seja, eles vão ficar inadimplentes e a dívida vai explodir. Essa é a realidade de muita gente. Terceiro sinal que a gente tem que se atentar é o foco total em aparência. Se você tem um foco total em aparência, ou seja, dá uma grande importância à exibição de bens materiais e estilo de vida, com o intuito de impressionar os outros, o seu verdadeiro eu acaba sendo deixado de lado, porque você está mais preocupado em impressionar os outros. E qual é a consequência disso, tá? Por querer aparecer mais do que o outro, você vive com ansiedade e frustração. Essa acaba sendo a realidade que alguns nem sequer percebem nessa questão da ansiedade e frustração. O falso rico sempre vai ter insegurança financeira. Está frequentemente preocupado com o dinheiro e a capacidade de manter o estilo de vida atual. E qualquer imprevisto financeiro pode causar um impacto significativo na vida dela. E ao não ser um falso rico, você pode viver o seu verdadeiro eu, pois você tem mais controle da sua vida financeira e da sua vida, não é escravo da opinião dos outros e tem mais tranquilidade e paz na mente. E como você pode fazer isso? É através da educação financeira, fazendo o planejamento correto para a sua situação financeira e realizar autorreflexão, ou seja, procurar ficar mais consciente das suas emoções e impulso. Então, na prática, tem mais a ver com a sua parte psicológica do que com lidar com as contas das despesas. Então, resumindo, primeiro, a verdadeira riqueza possui segurança financeira. Busca foco em ativos que trazem dinheiro para você e menos foco em passivos, ou seja, bens que deprecia ou custa dinheiro para manter. Segundo, sendo falso rico, você fica com insegurança financeira. Você fica com ansiedade e sem paz na mente. Se preocupa muito com a opinião dos outros e acaba acumulando passivo, coisas que tiram dinheiro. Você tem que observar se você está gastando muito com o carro, se está trabalhando mais do que queria e não sobra dinheiro, e se está comprando com o intuito de mostrar para os outros. Se você observar algum deles, é porque você está sendo falso rico. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal e dar o like no vídeo. É isso aí.